Então, como eu estava falando, essa aula ela é mais para ensinar a teoria para os polímeros, porque muita coisa química orgânica vocês podem, tipo, vou decorar como é que é a isomeria cis-trans, vou decorar como é que é essa função. Muita química orgânica você consegue fazer os exercícios de vestibular decorando o conteúdo. Polímeros não é uma dessas. Porém, você tem que entender a teoria. Por quê? Porque a FUVEST ela não vai pegar, tipo, me fale sobre o polietileno. Não vai falar isso. A FUVEST vai falar, tipo, eu tenho essa molécula estranha e eu quero que você faça o polímero dela, entendeu? É uma coisa completamente nova que eles criam na hora para ver se você sabe a teoria em si. Deixa eu compartilhar de novo. De um errinho no slide, eu vou colocar de novo no Drive. Acabei de corrigir. Mas então, por isso eu vou dar para vocês um coisa mais simples aqui, mas tendo esse foco na teoria, para vocês entenderem o que está acontecendo, vocês conseguirem repetir a FUVEST, Unicamp, essas coisas. Enem não muito, Enem não cobra tanto polímero, porque o polímero é mais complicadinho. Enem gosta de questões mais longas, explicando para você como é que faz, né? Enem é aquela coisa que demanda mais tempo, não tanto conhecimento, é muito mais tempo. Vem mudando de uns tempos para cá, tá ficando cada vez mais difícil a prova do Enem, mas veremos como será desse ano. Mas, enfim, o que são polímeros? A gente já viu um pouco de polímeros, eu expliquei mais ou menos o que são polímeros. Vocês vão ver com o Pita, né, dando um pouquinho de polímeros na segunda-feira, pelo que ele me falou. Mas polímeros são basicamente macromoléculas. O que são macromoléculas? São moléculas muito grandes, são moléculas que a gente sabe, tipo, quase macroscópicas. Por que macromoléculas? Porque polímeros, eu estava vendo, um polímero pode ter até, tipo, 2.800.000 gramas por mol. Ou seja, se a gente tem uma garrafinha de água de 500 ml tem basicamente uns 28 mols de água, né? Moles, como você quiser, o plural de mol. 28 moles de água. E se para eu ter um mol desse polímero com 2.800.000 gramas por mol, eu precisaria de 2 toneladas, quase 3 toneladas. Ou seja, um mol do polímero é quase 3 toneladas e 28 mols de água é a garrafinha de 500 ml. Então você pode ver que é muito mais pesado. Vocês podem entender que, tipo, é uma coisa gigantesca, que são essas coisas que são chamadas de macromoléculas. São totalmente diferentes, as estruturas são diferentes, as ligações, as interações químicas, as intramoleculares também, são bem diferentes do que a gente está acostumado. A gente não dá tanto foco a isso, porque quando a gente vê polímeros, a gente estuda, tipo, a interação entre as duas cadeias, tudo isso mais. A gente vai ver um pouco nesse curso, não tanto, mas é bem interessante esse estudo de polímeros. Como faz polímeros é muito legal também. Tem o processo de emulsão e suspensão, são processos muito divertidos. Se alguém tiver dúvida como fazer um polímero, eu posso explicar um pouco, tive um pouquinho desse conhecimento. Enfim, voltando à aula, são macromoléculas, moléculas gigantes, que elas são formadas quando o monômero se liga. O que são monômeros? Né? Tem que sempre fazer esse apreço para a nomenclatura, que é muito importante. Então, você chega na prova e, tipo, desenha um monômero. Você não sabe qual monômero, você erra porque você não sabe. Sabe o conteúdo, mas não sabe a nomenclatura. Então, é legal falar da nomenclatura. Monômero é a unidade básica dos polímeros. A gente fala um pouco deles, dos monômeros, que a gente viu bioquímica, mas se eu tenho um monômero gigante, que tem, sei lá, como eu falei, 2.800.000 gramas por mol, o monômero seria a unidade básica que fez ele. A gente vai ver mais pra frente, mas o monômero basicamente tem poucos átomos, ele tem, sei lá, máximo uns 10 átomos, assim, pode ser mais com certeza, mas o que a gente vai estudar, acho que 10 é o máximo que a gente vai ver, e que um monômero vai ligar contra um monômero, vai ligar contra um monômero, parecido com, nessa aula, vai ser parecido com a reação das proteínas, de formar proteínas, a ligação peptídica, mas, né, que pega o monômero da ligação peptídica seria o aminoácido. Então, seria a parte pequenininha que vai formar a proteína gigantona, né? Então, isso seriam os monômeros. E existem muitos tipos de reações de polimerização e de arranjo desses monômeros. Tem a polimerização por adição, tem a polimerização por condensação, tem alguns tipos, e esses monômeros podem se arranjar de diferentes formas. Se tiver 2 diferentes, a gente vai ver mais para frente, pode ver um, ou depois o outro, depois pode fazer uma filinha, ou pode ficar mais para cá, mais para cá. Então, é o que diferencial as proteínas, se vocês lembram. São 20 aminoácidos básicos, mas dependendo da ordem que eles se ligam, tem umas proteínas diferentes. É isso que eu estou querendo falar aqui. Então, se eu tenho diferentes monômeros, né, mais de um monômero, eles podem se ligar de formas diferentes e fazer moléculas completamente distintas. E como eu falei, também a gente tem polímeros naturais, que a gente viu que são as proteínas e polisacarídeos. Eu trouxe aqui algumas imagens que eu dei nas aulas para a gente lembrar um pouquinho, né, do que estava acontecendo.
Esses são tipos diferentes de polímeros do que a gente vai ver nessa aula, mas também são polímeros, mas eles são naturais. Essa aula vai ser mais focada em polímeros sintéticos, que a gente faz no laboratório. Lembrar que a proteína, né, que eu falei que tem, cada bolinha é um aminoácido, né, vai se ligando. E aqui a gente tem a glicose, alfa-glicose, que vai sofrer essa reação de polimerização e formar uma coisa só aqui, ligando pelo esse oxigênio. Então, esse polímero seria essa coisa gigantona aqui, que no caso seria o amido. A gente viu isso um pouquinho nas últimas aulas. Faz tempo, né, que a gente viu bioquímica. Não, Beatriz, o polímero não necessariamente vai ser só de hidrocarbonetos. Então, Leandro, sim e não. Por que sim e não? Nessa aula, todos os que a gente vai ver vão precisar dessa ligação dupla, porque o tipo de polímeros que a gente vai ver são polímeros de adição. Mas, se você for ver aqui, a glicose, ela não tem nenhuma ligação dupla, não tem nenhuma insaturação e está formando um polímero. É um tipo diferente de polímero. Mas para essa aula, se você seguir essa ideologia de precisa ter ligação dupla, vai estar certo. Mas não são todos. Esse aqui é um polímero de condensação que não vai precisar de ligação dupla na molécula. Então, voltando, aqui que tem um errinho, né? Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, como eu estava falando, um dos tipos de polímeros é conhecido como polímeros de adição, que é o que a gente vai ver nessa aula. Essa aula é sobre polímeros de adição, a próxima sobre polímeros de condensação. Nessa reação de polimerização, reação de formação de polímero, né? Mesma coisa, sinônimos. Ela vai somar, por isso o nome é adição, vai ser a soma de N monômeros. N seria o número de monômeros, seria N, pode ser qualquer coisa, né? Seria o X, só que N é mais bonitinho, né? Da matemática de novo. Então, a gente vai ter N monômeros e a gente vai somar um com o outro. Vai ter esse, aí vai esse, por meio de reações químicas. A gente vai reagir, a gente vai ligar os dois e vai somando cada um. E os monômeros para polímeros de adição vão ter sempre pelo menos uma insaturação. Pelo menos uma, então pode ter mais que uma. Então, é interessante isso. Se o polímero tem uma insaturação, ele vai ser por adição? Não necessariamente, tá bom? Tem que saber isso. Ele pode ter uma ligação dupla e ser de condensação, que é outro tipo. Mas, para ser de adição, tem que ter insaturação. Seria tipo... Teria meio que dos conjuntos, assim. Teria o conjunto ligação dupla e adição. Se tem ligação... Se é de adição, tem que ter ligação dupla. Mas o grupo maior, que é ligação dupla, não contém só a adição, né? Só para ficar um paralelo com matemática de novo. E a gente tem que... Muitos polímeros sintéticos vão ser feitos dessa maneira, que tem condições específicas. Para fazer polímero, a gente precisa de condições muito específicas. Pressão alta, temperatura alta, alguns catalisadores, as presenças de água também. Então, a gente tem que ter condições muito específicas para fazer essa reação ser espontânea, que é uma reação meio estranha. Então, a gente vai precisar... Ela não é espontânea normalmente. A gente não vai ter uma molécula de etileno, ela vai se polimerizar sozinho. Pode acontecer? Em alguns casos, pode. Mas ela não é tão espontânea como a gente queria. A gente quer que seja automático. A gente coloque lá, faça o negócio, né? A indústria quer uma coisa rápida para fazer contínuo. Então, a gente precisa colocar condições específicas para esse negócio funcionar. Um exemplo agora que eu dei mais teoria, vou dar exemplo, que é mais fácil de entender. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que não. Esse exemplo é justamente do etileno, do eteno, né? Do eteno. E o que vai acontecer com o etileno? Eu vou reagir só a um etileno? Não. Os polímeros de adição são a soma de vários etilenos. Vão ser a soma de vários desses monômeros. O monômero é o etileno, a unidade básica que vai fazer o polímero. Então, esse etileno é o monômero. Já temos o monômero. Ele já foi dado para nós. Então, a gente vai fazer a soma com outros dois etilenos. Nesse caso, pode ser outros N etilenos. Eu vou fazer com 3, que eu não consigo fazer com 500 aqui na tela. Então, fazer com 3, mas posso fazer com 1.000, 100.000, vários etilenos fazendo ligações entre si. O que vai acontecer? Vai ser um pouco de reações químicas aqui, que vocês não gostam muito, eu percebi. Mas eu vou, basicamente, né, a pressão, a temperatura, vai fazer com que essa ligação dupla se quebre. A ligação π, que é mais fraquinha,
vai se quebrar. Porém, essa ligação dupla, ela tem 2 elétrons. O que vai acontecer? Um elétron vai para o carbono da esquerda, um elétron vai para o carbono da direita, certo? Então, um elétron vai para esse carbono, um elétron vai para esse carbono. Então, esses carbonos quebrou a dupla e um elétron para cada carbono. Vai acontecer a mesma coisa com os outros 2 etilenos. Vai acontecer a mesma coisa com todos os etilenos que estão na mistura. Então, vai quebrar um elétron para cada carbono. Aqui vai quebrar um elétron para cada carbono. E o que vai acontecer? Essa parte é bem complicada. Eu estou falando um pouquinho de mecanismo químico que não tem muito a ver com o nosso curso, mas é para vocês entenderem mais ou menos a teoria. Senão eu explico de um jeito mais simplificado depois, se vocês não entenderem. Porque esse jeito é bem complicado mesmo, né? Porque não quero desmerecer vocês. Mas quebrei essa ligação, foi um elétron para cada carbono, aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. O que vai acontecer? Este carbono vai ter um elétron e este carbono vai ter um elétron. O que eles podem fazer? Uma ligação entre eles. Justamente, pega esse elétron daqui, pega esse elétron aqui e liga os 2. Então, eu quebro essa ligação, este carbono e este carbono vão fazer uma ligação entre eles aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, eles vão fazer uma ligação aqui. Aqui, quebrou, né? Esse aqui fez com esse. Quebrou, esse elétron vai ficar com esse carbono, este vai ficar com este carbono, e, novamente, pode fazer uma ligação entre eles. Agora, se eu tiver só 3 moléculas de etileno, que é impossível, basicamente, né? Realmente tem mols, eu tenho 10 a 23. Então, se eu tivesse só 3, o que aconteceria? Este carbono ficaria com um elétron aqui, e este carbono ficaria com um elétron aqui, né? Simbolizando o elétron. Que ficaria assim, né? Enfim, não vou em detalhes de como aconteceria depois disso. Mas eu não tenho só 3 moléculas, então o que aconteceria? Eu teria mais uma molécula aqui, que também quebrou essa ligação, um elétron para cá, um elétron para cá. Aí vai ligar com esse daqui, e isso em sequência, tudo vai se ligando, se ligando, se ligando, se ligando, quebra dupla, se ligando, quebra dupla, se liga, né? Para formar um negócio assim. Todos quebraram a dupla, antes no monômero tinha dupla, agora no polímero não tem dupla. Então, aqui, quebrou a dupla, tudo se ligou, ficou tudo retinho, bonitinho, e as pontas ficaram com esse pontinho, porque, como eu falei, se eu tivesse pensado 500 moléculas, ficaria mais tranquilo. Mas como eu não representei, eu deixei esse pontinho aqui, seguindo que, tipo, pode continuar, né? Pode se ligar outro pontinho aqui, pode se ligar outro pontinho aqui, né? Isso pode continuar. Uma representação disso é esta. O que é essa representação? Eu tenho deixa eu apagar tudo que eu fiz até agora. Sempre me confundo. Tá. O que aconteceu, né? A gente tinha essa unidade básica aqui, que é o etileno, e eu quebrei essa dupla, né? Quebrar a dupla é uma coisa comum entre todos os etilenos. Eu vou quebrar a dupla. O que eu vou ter? Quando eu quebro a dupla, eu vou ter uma possibilidade de ligação para cá. Opa, eu quebrei a dupla, né? Uma simples, porque eu quebrei essa dupla. E um CH2 para cá. Então, o monômero, quando quebra a dupla, vai ficar assim. Só que isso vai se repetir N vezes, porque eu tenho N reagentes. Como aqui eu tenho 3, então seria isso daqui repetido 3 vezes. Certo? Ó, 1, 2, 3 vezes repetido isso. Mas como eu tenho N, começo com N etilenos, eu falo que isso vai ser repetido N vezes, né? Que é essa representação aqui. Pode ser com isso aqui também, com colchetes, mas eu prefiro com parênteses. Por aí que deve ter perguntas. Vamos voltar aqui. Isso, mais ou menos isso, Leandro. Mais ou menos isso. Tá? É culpa minha mesmo. Boa pergunta, Beatriz. Eu vou falar disso também. Então, Leandro, um caso de polímero de adição tem que ser uma dupla ligação entre carbonos. Eu posso ter uma dupla O aqui, né? Não tem esses 2 hidrogênios, tem uma dupla O aqui. Eu posso ter isso. Aí eu quebro essa ligação, né? Fica um C, liga ao outro. Não, eu quero dizer que se ele tivesse, tipo assim, ele só iria ser quebrado
se fosse uma relação entre eles. Tipo, se tivesse um outro elemento, ele não iria quebrar no meio, ou ele iria? Não iria. Não, Tá certo. tá. Tá certo. Boa resposta. Deixa eu pensar. Se fosse, por exemplo, um nitrogênio aqui fazendo dupla com carbono e simples com outra, eu não consigo quebrar isso daqui e fazer uma negação. Seria. Foi isso que eu pensei, porque, tipo, eu falei, putz, velho, porque, tipo, ele corta no meio, né? O negócio, tipo, tem que ser igual. Ai, É com carbono. Agora eu vou voltar a perguntar da Beatriz, que é uma ótima pergunta. É uma pergunta que eu não tinha percebido, mas quando eu estava vendo aqui, eu percebi que isso podia acontecer mesmo. Então, você falou que como tem um pontinho aqui e um pontinho aqui, por que eles não se ligam, né? Fazem uma ligação aqui. Então, isso pode acontecer, né? Isso pode ser um subproduto dessa reação, porque eu fiz essa reação de um método meio radicalar. Eu achei mais fácil explicar para o meio radicalar que eu estou fazendo radicais. Então, se sobrar só esse produto, ele vai se ligar. Radicais são muito instáveis. Isso vai acontecer, tá bom? Só que isso não acontece muito na prática, por quê? Primeiro porque é muito complicado fazer isso, porque a molécula vai ter que se torcer um pouquinho, é meio complicado. E porque vai ter outras moléculas de etileno, então vai ser muito mais fácil ligar com uma molécula de etileno do que fazer essa ligação aqui. Mas sim, isso pode acontecer, sim, com certeza. Tá bom? eu não entendi o porquê que aconteceria. Não, de verdade, tipo, eu não entendi o porquê que aconteceria, porque pra mim, esses dois pontinhos, eles meio que dão sequência pro resto. Tipo, por que que ele fecharia? Tipo, não faz sentido na minha cabeça. Tipo, não faz sentido na real, porque, tipo, nem tá estabelecido aí que ele fez fecha, entendeu? Então, tipo, já tinha que saber antes que ele já se fecharia, entendeu? Então, vou explicar de novo. Aqui vem aqui eu não representei com pontinhos, né? Aqui eu não devia ter apresentado assim, que é uma confusão mesmo. Mas se eu quero essa ligação, vou ter um pontinho aqui e um elétron aqui, certo? Vou ter um elétron em cada e vou fazer essa ligação. Aqui, mesma coisa, vou ter um pontinho aqui e consegue fazer essa ligação. Se eu tivesse só essas três moléculas, mais nenhuma, teria um pontinho aqui e um pontinho aqui, Não, que não até aí. ligaram mais nada, certo? Então, o que impede isso aqui fazer uma ligação com isso daqui? Do mesmo jeito que esse aqui. Isso não seria uma reação de polimerização, tá? Isso não é um polímero. Se eu fechasse Meu fazer aqui, Deus! Tá. formaria um ciclo. Formaria um ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formaria um ciclo hexano. Mas Né? isso Isso pode aconteceria? acontecer em situações muito específicas, em condições muito específicas. Isso pode acontecer sim, mas não uma reação de polimerização, tá bom? Específica. Mas por que que ele não acontece? Porque tem outros etílenos lá. Eu não consigo te explicar certinho, porque eu não tenho o equilíbrio dessa reação, não tenho muitos dados. Eu não tinha pensado nisso até agora, né? Se eu quiser, eu dou uma estudada depois e vejo. Acho que eu tive essa matéria assim. Mas o que vai acontecer basicamente pelos meios que a gente faz polímeros é mais etileno se ligarem aqui, e ligando etileno aqui, ligando etileno aqui. E formar uma cadeia longuíssima. Desculpa, é porque até agora eu não tô conseguindo entender o porquê que ele deve se fechar, mas eu entendi, tá? Ele não deve se fechar, é uma possibilidade, entendeu? Uma possibilidade meio difícil, mas ele é possível. Se tem um elétron aqui, ele Meu pode Deus, fechar. mas é 1 em 1 milhão, Breno. Beleza. Não sei. Eu não sei quanto que é a rate, mas é possível. Tipo, teoricamente é possível. Praticamente eu não sei, entendeu? Isso que eu queria falar. Polímero sempre cadeia aberta. Então, é um pouquinho complicado esse conceito de cadeia aberta, cadeia fechada, mas basicamente sim, Beatriz, que o polímero ele vai ser a repetição de monômeros, e o monômero, como ele tem que se repetir, ele não pode fechar. Se ele fechar, se eu fizer uma ligação aqui, ele não consegue se repetir, ele não consegue ficar se repetindo. Então, eu não consigo ter uma cadeia fechada. Mas não quer dizer que só tenha coisa aberta. Eu posso ter, por exemplo, o poliestireno, que faz o isopor, né? Ele é um C dupla C ligação com anel benzênico aqui. Então, posso ter anel benzênico sim, posso ter cadeias fechadas, mas isso aqui tudo que vai se repetir, né? Vai quebrar essa dupla e fazer uma coisa aqui. Tem uns exercícios sobre isso, eu não quero dar muito spoiler, né? Na apostila, mas basicamente vai ter que ser aberta, porque senão não consegue se repetir. Ô, Bom, Breno, essas bolinhas significa que ele fecha? Não entendi. essa bolinha significa um elétron. É só isso. É um pouco complicado mesmo esse negócio, tipo, a gente não vai no ensino médio isso aqui que é radical, mas basicamente ele tá com elétron. É a mesma coisa que desses tracinhos, né? Que tracinhos, desculpe. Esses tracinhos embaixo, tipo, que tá significando que ele é uma cadeia aberta, é isso?
Nossa, eu me confundi todo. Tá. Esquece essa bolinha aqui, Leandro. Esquece isso aqui. Isso aqui não é importante, tá bom? Em vez de fazer essa bolinha, é que era difícil fazer um programa que eu tava fazendo. Essa bolinha aqui é meio confusa. Eu não sabia disso no ensino médio, aliás. Esquece isso daqui. Interprete isso como uma outra ligação aqui, tá? Ah, tá, é o que eu tava falando. Tá, beleza, fechou. É outra ligação com outros etilenos. Mas como eu sou desenho em 3, eu preferi essa bolinha, mas entenda que isso vai crescer por causa disso, tá bom? É isso aqui. Essa bolinha seria essa ligação aqui saindo, tá vendo? É a mesma coisa. Tá bom? Cacete, eu acabei de falar isso, tá? Beleza. Não, é só para explicar tudo. Não quero cortar pela metade da pergunta. Ah, e aqui é uma cadeirinha de polietileno. Polietileno não é mais luz que PET. PET é polietileno terefalato. E polietileno é só isso daqui. Então, a garrafinha de PET tem umas coisas a mais, né? Ela é um pouquinho mais complicada, a molécula. Deixa eu ver que horas são. Então, tem muitos polímeros que são feitos dessa maneira, né? Que são feitos por essa reação de polimerização por adição, que vai adicionando. E os mais famosos que eu tenho que falar aqui é o polipropileno, o PP, conhecido. O polipropileno de vinila, que é o PVC, que a gente conhece bastante, de tubo, conexão. E o polietileno, que é o isopor, que eu mostrei aqui, né? Que tem o fenol. Mas então, eu vou aqui mostrar o exemplo do polipropileno e do PVC. Vocês verem como que é parecido, né? O etileno é o mais simples, porque só vai quebrar e ir para cada lado. Mas nesse caso a gente vai ter um ligante. Aqui é o polipropileno, aqui é o propileno. O que vai acontecer? Esse é um jeito mais fácil de apresentar cadeia para quando eu estou fazendo polimerização. Mas o polipropileno, o propileno, ele é assim, né? Ele é retinho. Esse aqui eu posso apresentar de qualquer jeito, mas geralmente a gente apresenta ele retinho assim. Aqui é mais fácil para a gente entender como é que funciona a polimerização. Então, às vezes vocês vão pedir ele assim. Eles vão falar, tipo, como que é a polimerização? E pode confundir, porque acredito que a gente vai quebrar isso aqui, a ligação vai para onde, é um pouco complicado. Então, assim é mais fácil de desenhar ele para entender o que está acontecendo. O que vai acontecer? Mesma coisa que antes. A gente vai quebrar essa ligação, vai um para cada carbono, certo? E vai ligando com outros propilenos, infinitamente, entre aspas, né? Teoricamente consegue infinitamente, mas praticamente não. Isso vai formar justamente o polipropileno. Quebrou aqui, ligou com carbono aqui do lado, né, que tem na outra cadeia, com carbono aqui do lado da outra cadeia, vai ligando. E então a unidade básica de repetição é essa daqui, que tem a ver com este monômero, tá bom? Então, o propileno vai quebrar essa dupla, ligando e formando esse polipropileno aqui. O polipropileno tem alguns fios de polipropileno, a gente vai mais um pouquinho de... Seria o plástico básico na indústria, assim, polipropileno, porque eu trabalhei bastante com ele em resistência de materiais, por exemplo, a gente vê qual é a resistência dele para ver se ele é adequado para algumas práticas. Aqui, o cloreto de vinila. Vinil vou até falar aqui que isso às vezes cai. E eu não sabia como fez o vestibular e caiu no meu, e eu fiquei um pouco nervoso. Vinil é esse daqui, é um radical. Acho que já falei sobre ele um pouquinho. Mas vinil é este radical aqui, tá bom? É basicamente um etileno, só que tem uma ligação. A gente chama isso de vinil. Bom, radical vinílico. No caso, como está ligado ao cloreto, esse aqui vai estar ligado ao cloreto, esse aqui vai ser o cloreto de vinila. Tá bom? Só para vocês saberem de onde vem essa nomenclatura. Então, eu tenho N cloretos de vinila. O que vai acontecer? Vou quebrar a dupla, vai para cada carbono, e eu vou ter este composto aqui, que é o policloreto de vinila, o PVC. Né? Tubos de conexões, todas essas coisas. Esse aqui é um cotovelo, um joelho, não sei muito bem. Mas, enfim, essa vai ser o monômero e essa vai ser a unidade básica de repetição, que você vai repetir N vezes. Aqui, como representa o polímero. Em vez de ficar representando, né, um polímero de fazer a cadeia aqui, um Cl aqui, um Cl aqui, um Cl aqui, é muito mais fácil inventar assim, porque é infinito o negócio. Entre aspas. Deixa eu ver aqui, deve ter perguntas. Isso é a mesma coisa que a parte de cima. Eu não entendi essa pergunta, não, desculpe. É porque estava escrito, desculpa, depois você me responde, pode prosseguir a aula. Tá, depois eu volto, então. Mas é basicamente, vai sempre sofrer esse mecanismo aqui, de quebrar, vai para cada carbono e liga com outro, liga com outro, liga com outro. Não tem muito segredo, né? É um pouquinho complicado de entender, mas depois você entende, não tem muito segredo.
Esse aqui ó, agora vai ficar mais complicado. Esse aqui eu só estou passando por desencargo de consciência, que pode cair. Mackenzie gosta muito desse tipo de pergunta. Não sei, a USP não gosta tanto, mas você pensar em Mackenzie. Os gêneros conjugados, o que são gêneros conjugados? Né? Que é dupla, simples, dupla. Né? É mais ou menos assim, carbono, carbono. Gêneros conjugados muito rapidamente também, só para respaldar o Mackenzie um pouco, que é um pouco confuso esse mecanismo. E um polímero, esse polímero formado, ele vai ter uma insaturação. Ele vai quebrar uma, mas a outra meio que vai ficar lá. Então, essa insaturação, ele meio que vai garantir elasticidade. Por quê? Isso é uma pergunta que eles caem no Enem. Tipo, qual polímero é mais elástico? Porque eu tenho o carbono. Eu vou ter duas ligações contra o carbono. A ligação dupla, ela consegue meio que um pouquinho de liberdade, assim, a ligação dupla. Para elasticidade. Então, se tiver uma ligação dupla no polímero, ele vai ter um pouquinho mais de elasticidade. As borrachas geralmente têm essa ligação dupla. Né? Esse aqui é um exemplo do buta-1,3-dieno. É um dieno, tem duas ligações duplas. O que vai acontecer? Isso aqui é um pouquinho complicado. Vai quebrar, vai um elétron para cada carbono, né? Vai, tipo, meio que uma ligação para cada carbono. Aqui também vai quebrar as duas duplas, vai uma ligação para cada carbono. Mas como este carbono aqui e este carbono aqui, tipo, tem um meio com elétron a mais, tem esse elétronzinho aqui, eles vão se ligar entre si. Isso é bem complicado, tá bom? Isso não é fácil, não é fácil. Esses aqui vão se ligando. O que vai formar? Onde tinha duas ligações do lado, vai para uma ligação no meio, né? Duas ligações do lado vai para a ligação dupla no meio, e vai se repetindo este composto aqui, que vai ter uma ligação dupla a cada vez que isso aqui se repetir. Então vai ter várias ligações duplas no polímero, tá bom? Isso aqui vai se repetir, sei lá, 1000 vezes. Então vai ter 1000 ligações duplas no polímero. Então vai garantir uma elasticidade para o polímero. Isso aqui é bem interessante, né? Para saber como faz as borrachas e tal. Mas é bem complicado também. Vocês não precisam saber certinho como acontece. Isso é mais, tipo, meio que decorem. Tipo, se eu tenho duas ligações aqui, vai para o meio e vai se repetindo. Infelizmente, né? Tem essas partes da química orgânica que eu não consegui explicar, que vai ficar cada vez mais confuso. Ô, Breno, eu posso falar uma coisa? Pode Será ser. que não é porque, tipo, na minha cabeça eu defini que seria uma ligação dupla, porque como ele corta a partir de, tipo, corta no meio, eu ainda tô com essa de cortar no meio, tipo, ele corta no meio a ligação, essas duas ligações meio que se juntam, essa ligação quebrada, é isso ou não? Tipo, Exatamente isso. Tá, então tá certo, minha cabeça, tá. Eu não queria entrar muito em detalhes, porque é complicado, mas você entendeu a parte complicada, que eu vou quebrar, vai meio que meia ligação para cada carbono. Então vai meia ligação para esse, meia ligação para esse. Exatamente, pensei nisso. Sim. Aí vai ter meia e vai se ligar formando uma inteira aqui. É basicamente isso. Não é o vocabulário certo da química, né? Mas se você entendeu, perfeitíssimo. É isso que acontece. Agora, uma coisa de copolímeros. O que são copolímeros? A gente vai dividir o polímero em 4 grandes classes, mas não são exclusivas entre si. Tem duas exclusivas que são ou um polímero de adição ou de condensação, entendeu? O adição a gente viu, né? E a outra classe seria um homopolímero ou um copolímero. O que é um homopolímero? Quando só tem um monômero. Por exemplo, isso aqui são homopolímeros. Eu vou ter um monômero que vai ficar se repetindo só ele. Porém, eu posso ter a possibilidade de ter 2 ou mais polímeros. Desculpa, 2 ou mais monômeros para formar um polímero só. Né? Então, vamos pensar. Eu tenho o monômero A. O monômero A é o etileno. E o monômero B, que é o cloreto de vinila. Então, tem o etileno e o cloreto de vinila. Eles vão poder se juntar. Tipo, aqui é muito parecido com as proteínas, tá bom? Eles vão poder se juntar de diferentes formas, como a gente vê nos aminoácidos. Então, eu posso juntar etileno, 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 cloreto, cloreto, cloreto. Ou posso, meio que intercalado, etileno, cloreto, etileno, cloreto, etileno, cloreto. Ou eu posso fazer coisa meio aleatória. Etileno, etileno, cloreto, etileno, cloreto, cloreto. Fazer coisas meio aleatórias. E isso não tem infinitas formas de se juntar. Né? Isso que é o princípio das proteínas. Então, é isso que... E cada um desses aqui vai ser muito diferente dos outros. As propriedades físicas deles vão ser muito diferentes. Isso aqui a gente tem que controlar em laboratório, de um pouquinho complicado de controlar como vai ser isso, mas dá para controlar. Então, justamente, os copolímeros têm essa dificuldade a mais com eles. Como tem mais de dois ou mais, monômeros, eles podem se ligar de diferentes formas e vai ser uma bagunça. Eu coloquei um exemplo mais simples,
eu tenho X disso. Esse aí é o estireno, desculpa. E eu vou fazer justamente, vou quebrar a dupla, como a gente está acostumado com polimerização. Polimerização sempre começa quebrando a dupla, tá bom? É meio que uma regrinha. Começa quebrando a dupla, vai meia ligação para cada carbono, como o Leandro bem colocou. E esse aqui é o outro, né, que é o botão 3-dieno, que a gente viu, basicamente. O que vai acontecer? Vai quebrar aqui, vai meia ligação para cá, meia ligação para cá, vai formar dupla aqui, e vai formar uma meia para cá, uma meia para cá. E como tem uma meia aqui, essas aqui vão se juntar. Tá bom? Eu achei muito mais fácil explicar esse negócio de meia ligação do que por elétron, como eu estava explicando. Muito obrigado, Leandro. Então, quebrou um monte de coisa. Como que vai ser o final, né? Mesmo com o caso de ver o final. Essa seria, por exemplo, a questão da FUVEST. Tipo, faça essa reação. Eles podem pedir isso. Que dá um produto bem famoso, aliás. Que vai ser este daqui. Vamos analisar por que deu esse produto, né? Quando a gente olha esse monstro, a gente fala, que? Mas vamos lá. A gente tem aqui... quebrou essa ligação, certo? Vamos ver. Isso daqui é isto daqui. Tá bom? É legal ter esse reconhecimento. Então, quebrou essa ligação, foi meia ligação para cá, né, que seria essa daqui, e foi meia ligação para cá, que ligou com isto tudo daqui, que é isto tudo daqui. Ok? Ligou essas mesmas reações. Aqui, como eu falei, né, quebrou e formou uma dupla aqui no meio. E aqui quebrou, formou uma dupla. Desculpa, quebrou, formou uma dupla, e aqui quebrou e ficou meia ligação para cá. Tá bom? A gente tem que fazer muito em etapas polímeras. A gente tem que entender tudo o que está acontecendo para conseguir fazer esse negócio gigantesco aqui. Mas acredite em mim. Quando vocês pegam um exercício desse, tipo, reaja isso com isso, e vocês conseguem desenhar esse negócio e tá certo, é muita felicidade. Vocês ficam tipo, caraca, eu acertei, olha que negócio que eu fiz, eu acertei. Tipo, é um exercício que dá muita satisfação. Esse aqui é a borracha sintética mais famosa, acho que é a primeira borracha sintética. O nome dela é Buna S. A gente conseguiu fazer em laboratório uma borracha que só vê, tipo, da seringueira, né? Então, bem interessante isso. Posso explicar sim. Essa dupla aqui, você está falando? Tá. Então, essa molécula aqui, deixa eu trocar a corzinha, é a mesma que eu mostrei antes. Então, foi como o Leandro bem falou. Tipo, veio meia ligação para cá, né? A gente vai quebrar todas as duplas. Quebramos essa dupla, quebrou essa daqui. Veio meia ligação para cá e veio meia ligação para cá. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Desculpa. Aqui. Veio essa meia ligação para cá. É a mesma molécula, aliás. Mesma ligação para cá e meia para cá. Então, elas se juntaram para fazer uma dupla. Então, tinha duas duplas, ficou só uma dupla. Então, como eu falei, tipo, no comecinho, podem ser, tipo, eu vou meio que quebrar duas duplas, mas vai formar uma. Então, vai continuar com uma dupla molécula. É um pouquinho complicado de entender, sim. Tá? Eu entendo muito bem essa pergunta. Mas, basicamente, é isso. As duplas surgiu porque quebraram duas duplas do ladinho. Isso acontece com dienos conjugados, tá, galera? Se foi um dieno aqui, aí um carbono aqui, aí outro carbono aqui, aí outro dieno aqui, né? Isso não pode acontecer, porque vai quebrar, vai meia para cá, e não vai formar essa dupla, vai ficar um negócio meio estranho. Só quando é esse aqui espaçadinho bonitinho. Isso aqui não acontece, né? Então, basicamente, essa dupla surgiu das outras duas duplas, que se quebraram e formaram uma ligação no meio delas. Tá bom? Isso aqui. Não sei se você entendeu muito bem. É muito complicado isso aqui mesmo. Essa parte de polímeros, a parte teórica é meio complicada, mas infelizmente eu tenho que passar porque é cobrado. Por isso que o pessoal tem tanto medo de polímeros. Diferente de isomeria, a questão de isomeria é só, tipo, misturado com outras coisas, isomeria com reações, isomeria com funções. Polímeros geralmente é só de polímeros a pergunta. Então eles pegam um pouquinho mais pesado. Eu vou falar por último aqui, é só uma parte teórica que você tem que saber mais uma historinha, que é a vulcanização da borracha. O que é vulcanizar a borracha? A gente queima ela, coloca no vulcão? Não, não é isso. É quando a gente tem uma borracha que é elástica, né, um elastômero. Elastômero é o nome para quando os polímeros eles conseguem, né, fazer ir e voltar, passam basicamente elásticos. Então, a borracha que é um elastômero, a gente vai fazer um jeito de fazer que ela fique rígida. A gente quer, por exemplo, usar ela para pneu. Então, o que a gente faz? A gente tem essa borracha não vulcanizada, que ela consegue deslizar entre si, consegue puxar as ligações.
Mas se a gente reagir com enxofre, o que vai acontecer? O enxofre, ele vai entrar aqui no meio das cadeias, né? Ele pode fazer duas ligações, ele vai entrar aqui, ligar uma cadeia com a outra. Aqui, ligar uma cadeia com a outra. Não vai deixar elas deslizarem, não vai deixar elas expandirem, não vai permitir isso. Então, esse enxofre vai tirar essa elasticidade. Ela vai deixar ela dura, vai deixar a borracha muito dura. Por isso que a gente faz isso para pneu, para usar um pneu duro. Se fosse um pneu mole, ele deformaria cada vez que o carro girasse, né? Então, a gente perderia muita energia, seria horrível para o carro. Então, borracha vulcanizada é muito importante para a indústria de pneus. E a gente faz isso ligando essas duas cadeias. Mas um adendo é que, tipo, vulcanizou, não tem como voltar. É tipo uma coisa só de ida, não tem como desvulcanizar a borracha. Então, por isso que não tem como pegar um pneu e fazer um elástico. Se pegou o pneu, queima. Porque, ou você moe e faz asfalto, né? Tem várias coisas, mas, tipo, voltar não tem como não. Esse é interessante, mas a aula é isso. Eu tenho 5 minutinhos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Essa aula foi meio complicada. Eu não tinha visto que ia ser tão complicadinha assim, por causa desse mecanismo que eu trouxe para vocês. Mas eu vou dar uma apanhada geral. O que você tem que entender vai quebrar a ligação e vai ir juntando dos ladinhos, tá bom? Tentem sempre representar o polímero de adição assim, tipo, não representem retinho, porque pode confundir um pouquinho. Ó, se representar retinho, pode confundir, tipo, quebrou isso daqui, veio um pra cá, mas tem esse carbono aqui. Então, tipo, coloca isso aqui pra baixo, pra não ficar tão confuso, tá bom? É uma dica que eu dou, porque isso com certeza traz confusão pra vocês. Acho que alguém abriu o microfone. Isso daí que eu ia te falar, tipo, por exemplo, a gente sabe que ele é o propileno, né? Legal, bacana. Meu, por que você abaixou? Por que ele não ficaria para o outro lado? Uhum. É a liberdade de expressão, né? Eu posso apresentar de qualquer jeito. Assim é o jeito que eu posso apresentar e fica mais fácil para entender como funciona a polimerização assim. Entendeu? Mas, por exemplo, aí... Nossa, que loucura. É porque, tipo, se a gente tivesse uma cadeia, tipo, totalmente lisa, assim, sei lá, você sabe o que eu tô tentando dizer, tipo, lisona, assim, essa partezinha, ela ia ficar num outro... não ia dar certo, ia ficar muito estranho. Então, por isso que tem que abaixar? Isso, por isso que você não precisa abaixar. É mais fácil de visualizar quando você abaixa, entendeu? Ia ficar 1,5, tipo, uma ligação 1,5, sei lá. Ia ficar estranho. Tipo, ia fazer a mesma coisa, só que ia ser mais difícil de visualizar. Só isso. Entendi. Mas se você já tiver acostumado, você pode fazer do jeito que quiser. Tem uma outra coisa, tipo, por exemplo, quando eu tenho um exercício, certo? Tipo, e eu vejo um isômero, olha, tô na cabeça isômero, um polímero que tem mais de uns 2 monômeros, né? Tem monômeros diferentes. Como é que eu consigo delimitar? Tipo, eu falo, putz, isso é tipo, nossa, mano, super, tem 2 monômeros aqui e tal. Como é que eu consigo inverter isso, fazer meio que o sentido contrário? Tem como ou não? Como assim? Tipo, deixa eu ver se eu entendi. Você tem Tipo, isso daqui e você quer isso daqui para isso. Definir que isso é um polímero copolímeros, isso, se ele é um copolímero. Porque, tipo assim, não dá pra gente saber, porque ele tem 2 monômeros diferentes, assim. Se ele tivesse só um, a gente ia falar, putz, legal, bacana, ele é um polímero. Mas, tipo, não, entendeu? Seria um pouco complicado mesmo, você tá certo. Saber que isso aqui é um copolímero, mas... Peraí. Se ele fala, é um polímero de adição, você sabe que geralmente o polímero de adição tem um monômero muito pequenininho. Porque tem que ter uma ligação duplinha e vai fazer um negócio bonitinho. Então, você fala que é um polímero de adição e for um negócio gigantesco assim, você sabe que é um copolímero. Primeira coisa, se for um copolímero, você começa a chorar no meio da prova, porque o negócio é complicado de entender. Nossa, mas, sim. Se for um negócio gigantão assim, você vai ficar com a pulga atrás dele. Tipo, putz, pode ser um copolímero. Vou tentar fazer algum mecanismo para achar os dois. Entendi. Porque Então, meio que os outros exemplos vai... tipo, um negocinho aqui pequenininho, tá vendo? Entendi. Mas porque, tipo, ele vai ter 2 monômeros, e, tipo, ou seja, tipo, a gente não vai conseguir definir ele, tipo, putz, isso é um copolímero, olha que bacana, consegui pegar aqui super. Não dá. Geralmente fazem isso com questão de proteína, Leandro, mas proteína você sabe que é um copolímero, entendeu? Aí sim. é a diferença. Por exemplo, você sabe, tipo, vou procurar isso aqui. Mas isso aqui só funciona se ele falar é um polímero de adição, porque polímero de condensação pode ser um negócio gigante mesmo, então aí é mais complicado. Mas se você falar é um de adição, você
você suspeita que isso aqui é um copolímero, sim. Beleza. O de condensação é aquele do que tem no começo do exemplo, né? Que é aquele que tem o oxigênio no meio. Os de condensação, os naturais são basicamente condensação. A gente vai ver na próxima aula. Mas Entendi. proteínas e carboidratos são de condensação, sim. Porque proteínas, acho que vocês, não sei se vocês lembram, né? Vai ter o aminoácido, né? Vai ter o NH3, aí vai ter o OH aqui do ácido, né? Da outra molécula. E vai acontecer aquela ligação do amor lá. E vai sair água. Vai sair água e vai juntar. Quando sai um subproduto menor, é de condensação. Eu ia falar isso na próxima aula, mas quando sai um produto menor, com água, NH3, essas coisas, isso aqui é NH2, é um problema de condensação. Tá bom? É só um a maisinho aqui. Vou até analisar aqui a gravação. E já passei da hora.